A paz, crianças da Igreja Vida Nova, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ter pela primeira vez aqui o nosso culto infantil online. Como vocês podem ver aqui atrás, você quer estar conectado a Jesus e nós temos aqui os símbolos das mídias. Então nós vamos falar hoje sobre mídia social. Mas antes nós vamos fazer uma oração. Fechem os seus olhos, como vocês sabem, nós temos que fechar os olhos para orar, como reverência, como respeito, e também porque se a gente fica de olho aberto, a gente não presta atenção naquilo que a gente está falando, né? A gente fica só olhando o que está acontecendo em volta. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por podermos aprender um pouco mais de Ti. Senhor, envia o Teu Espírito Santo para que esteja conosco. Abre a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração para podermos receber mais de Ti, entender a Tua palavra, vivê-la e propagar o Teu Evangelho. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mas antes da gente começar a nossa história, nós vamos cantar um louvor. Vamos lá? Em sua palavra, eu quero ser a tua luz por onde eu passar. Preciso ser a diferença em todo lugar, para que o mundo possa conhecer o libertador. O caminho, Jesus, Tu és a verdade, Jesus, Tu és a vida, e não há outro igual a Ti, e não há outro igual a Ti. Conectados com Cristo, conectados com Cristo. Sua palavra, eu quero ser a tua luz por onde eu passar. Preciso ser a diferença em todo lugar, para que o mundo possa conhecer o libertador. O caminho, Jesus, Tu és a verdade, Jesus, Tu és a vida, e não há outro igual a Ti, e não há outro igual a Ti. Conectados com Cristo, conectados com Cristo. Conectados com Cristo,
Bom, como vocês podem ver, nós temos aqui esses corações e antes de nós falarmos sobre as mídias sociais, sobre estarmos conectados a Jesus, conectados com Cristo, eu vou lembrar o plano de salvação com vocês. Então vamos lá. Primeiro nós temos aqui o coração amarelo. Esse coração amarelo, ele representa o quê? Vocês se lembram? Então, o coração amarelo, geralmente quando a gente vê a cor amarela, nós pensamos em ouro. E o ouro, para nós, no plano de salvação, ele representa as ruas do céu, os portões do céu. Então, ele vai representar o nosso Deus. Quando Deus criou o mundo, criou o homem e a mulher, ele criou o homem e a mulher para ter uma comunicação, um relacionamento com ele. Mas quando o homem e a mulher pecaram, esse relacionamento ele foi quebrado. E essa quebra está representada por esse coração aqui, ó, esse coração escuro, triste, cheio de curativos. Por quê? Quando nós pecamos, o nosso coração fica sujo. E quando o nosso coração fica sujo, quando nós temos pecado, nós não podemos ter esse relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus ele não tem pecado, Deus é puro. E isso entristeceu muito o coração de Deus, porque ele não poderia ter mais aquele relacionamento com os homens. E ele pensou num plano, que é o plano de salvação. Nesse plano de salvação, ele enviou Jesus, o seu único filho. Quando ele enviou Jesus, Jesus teria que morrer na cruz e através do sangue dele, nossos pecados seriam lavados. Então, a cor vermelha representa o sangue de Jesus vertido na cruz. Então, a partir do sangue de Jesus, os nossos pecados foram lavados e nós passamos a ter o coração limpo, um coração branco, sem pecados. Então, este coração, ele representa o nosso coração, a nossa vida depois da morte de Jesus. E a cor verde, quando a gente vê o verde, a gente pensa em florestas, em árvores. Essa cor verde, ela está representando o florescer da palavra de Cristo, né? O crescimento da palavra do Evangelho do Senhor. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando nós somos lavados e remidos pelo seu sangue, nós temos a obrigação, a tarefa de levar a palavra dele para quem ainda não tem. Então, através da cor verde, nós entendemos que nós temos que fazer a palavra de Deus ser ampliada, crescer. Assim como as árvores crescem, a palavra de Deus ela tem que ser expandida, ela tem que crescer. Então, a partir disso, a gente entende o quê? Que o plano de salvação serviu para a gente ter um relacionamento, uma conexão com Deus. Então, para estarmos conectados com Deus, nós temos que estar conectados a Cristo, a Jesus. Muito bem, quando a gente fala em conexão, a gente lembra do quê? De mídias sociais. Por isso que nós temos aqui atrás os símbolos das mídias. Então, vamos pensar um pouquinho. Quanto tempo você gasta no YouTube por dia? A gente sabe que o acesso ao YouTube é muito fácil, tem muitos vídeos, muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins. Então pensa um pouquinho aí. Quanto tempo você passa do seu dia assistindo vídeos no YouTube? Esses vídeos, eles edificam a tua vida? Eles fazem com que você cresça? Eles te ensinam coisas boas? Nem sempre, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Mas a gente tem tempo para ficar lá no YouTube assistindo um monte de vídeo que não serve para nada para a gente. E o Facebook? Crianças, tá cheio de criança que não tem nem idade para ter Facebook, tem. Isso é um perigo. Você passa um tempão lá, aí você conversa com um monte de gente que você nem conhece, você lê um monte de postagem, um monte de coisa que não te acrescenta, que não serve para você. E isso muitas vezes se torna uma atividade até perigosa. Pensando também no WhatsApp, que também é assim como o Facebook, você tem acesso a muitas informações, pessoas conversando com você, e pelo WhatsApp você não sabe quem está falando com você. E às vezes você passa informação importante, não pode, você coloca em risco você e a sua família.
Você perde um tempão lá conversando às vezes com gente que você não conhece ou até mesmo com seus amiguinhos, conversas que não edificam, conversas que não vão levar a lugar nenhum, perdendo um tempo precioso também. Tem pessoas que usam as redes sociais, o Facebook e o WhatsApp, para fazer bullying com o outro. Às vezes você é vítima de bullying por conta dessas mídias sociais. Vocês acham que isso agrada a Deus? Que isso edifica? E o que falar então dos jogos de videogames? Então tem gente que fica, criança que fica, adolescente, um dia inteirinho jogando, às vezes nem come, às vezes passa a madrugada jogando, perde-se um tempo enorme com isso. E aí quando a gente fala, você orou? Você leu a palavra? Você teve um tempo de adoração ao Senhor? A criança diz que não teve tempo. Será que não teve tempo mesmo? Nós temos que ficar atentos com isso. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos aqui um versículo que diz, João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembrando, gente, que a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, certo? Aqui a gente tem tudo que a gente precisa para viver bem. Nós temos, toda vez que nós vamos recorrer à Bíblia, procurar alguma coisa, é o que eu sempre explico, nós temos o endereço. Então a gente diz assim, que o livro, o nome do livro, João, Marcos, Mateus, ele seria o nome da rua. O número do capítulo é como se fosse o número do prédio. E o número do versículo é o número do apartamento. Então, só para a gente falar aqui novamente, ó, eu li para vocês João 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o que acontece? A própria Bíblia fala que nós temos que estar conectados com Cristo para ter essa comunhão direta com o Pai. Essa comunhão direta, esse relacionamento direto com Deus. E nós perdemos o tempo conectados em coisas que não nos acrescentam. Crianças, eu não estou dizendo para você não usar a internet, para você não ter um tempo de conexão. Eu sei que isso é improvável e é um pouco impossível também. Porém, nós temos que balancear isso. Nós temos que ter tempo, um tempo de qualidade para estarmos com Cristo, para termos essa comunhão com Ele. E para nós estarmos conectados com Cristo, nós temos que ter 3 hábitos diários, de preferência a primeira coisa logo que você acorda. Essas 3 coisas, essas 3 chaves que vão ajudar muito na nossa conexão é oração, leitura da Bíblia e louvores. Então você tem que tirar um tempo do seu dia sim, para orar, para agradecer a Deus por estar vivo, para agradecer pela sua família, para fazer pedidos sim, se você tem alguma coisa no seu coraçãozinho aí que está ardendo, que você quer. Então você tem que ter o tempo de oração. Tem que ter o tempo da leitura bíblica, é muito importante a gente ler. Aí você vai falar assim, mas eu não entendo nada quando eu leio. Tem Bíblias que têm uma linguagem mais fácil para você, mas eu vou dar uma dica melhor. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que pedir que o seu amigo Espírito Santo esteja com você. Nós já falamos sobre o Espírito Santo, já fizemos culto sobre ele, e ele vai te ajudar a entender. E ter também o período de adoração, o período que você vai louvar a Deus, que você vai engrandecer o nome do Senhor. Amém? Então, a partir de hoje, você já sabendo de tudo isso, talvez você vá dizer para mim, tia, mas eu não sabia que eu não podia gastar todo o meu tempo com as mídias, eu não sabia que eu tinha que separar um tempo para orar, para ler a Bíblia, para louvar o Senhor. Então, Deus perdoa isso. Né? É o tempo, a gente fala que é o tempo da ignorância, é o tempo que a gente não sabe. Deus perdoa, Deus é bom. Ele está ali para nos perdoar e para nos acolher. Mas a partir de hoje, nós vamos ter esse combinado com Deus. Nós vamos reservar um tempo de qualidade para estarmos conectados com o Senhor. Então agora nós vamos orar, nós vamos pedir perdão por todo o tempo que nós perdemos longe, distante, perdendo essa conexão com Deus, e vamos pedir para que Ele nos guie e que Ele nos mostre aquilo que nós estamos fazendo errado e que Ele coloque no nosso coração o desejo de estar conectados a Ele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos.
Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, por todo o tempo que nós perdemos, Pai, e não estando conectados contigo, ouvindo, vendo e fazendo aquilo que não te agrada, aquilo que não me edifica e que não faz bem para mim. Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha me ajudar nessa nova fase, que eu venha ter, Senhor, o desejo de estar conectado contigo, que eu venha ter o desejo de orar, de ler a Bíblia, de ouvir louvores, Senhor, que venha arder no meu coração o desejo de estar o tempo todo conectado com Cristo, conectado contigo, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, no nome do seu Filho amado Jesus. Amém? Amém, crianças. Por hoje é só. Logo, logo nós vamos estar de voltas, ok? Um grande beijo. Tchau, tchau.